Muitas vezes eles acabam confundindo realmente, achando que pejotizar custa menos do que contratar um profissional na condição de seletista. Se for comprovado que você pejotizou um profissional, mas no dia a dia ele atua dentro da sua empresa com os mesmos requisitos na relação de emprego, infelizmente o seu negócio está muito em risco. Aí vem a exclusividade. Você não pode ter um profissional exclusivo para sua empresa, que só trabalha para você. Ele tem que ter o quê? Flexibilidade. Quando você senta na banca ou no judiciário para defender o seu cliente, a primeira coisa que o juiz observa é exatamente isso. Como que era o seu dia a dia na empresa que você trabalhava. Ou seja, a gente vai comprar qualquer coisa, qual é o nosso primeiro ponto? Exigir uma nota. Seja para uma garantia no futuro, seja para o nosso próprio controle do dia a dia das nossas despesas, enfim. Mas, infelizmente, o empresário às vezes não se atenta a isso. E detalhe, não é nem ele que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto é o prestador de serviço. Exato. Mas a coisa é tão primazia da realidade, é tão dia a dia, porque ele contrata como PJ, mas querendo um empregado mesmo dentro da operação dele, que ele não se atenta a esse tipo de detalhe. Pejotização. O que as empresárias elas precisam ter em mente quando se elas decidirem, né, pejotizar uma pessoa? Ou é pejotizar um prestador de serviço, pejotizar... qual que é a confusão entre colaborador seletista com a pejotização? Uma excelente pergunta. Eu recebo todos os dias questionamentos sobre isso, né? Não só dos meus clientes, como também de outros empresários que estão buscando novas modalidades de contratação. E muitas vezes eles acabam confundindo realmente, achando que pejotizar custa menos do que contratar um profissional na condição de seletista, né? Então eu sempre digo, a pejotização ela é excelente. Eu sou super a favor da pejotização, desde que o empresário ele aplique a norma como ela tem que ser. Não adianta você ter um contrato lindo, mas no dia a dia você ter um profissional dentro da sua empresa, do seu negócio, atuando como se fosse um seletista. Esse é o grande ponto, esse é o grande X, né? Que precisa ser muito bem observado. Então, para se contratar um profissional PJ, você precisa tomar alguns cuidados. E quais são esses cuidados essenciais? Eu digo para não colocar o seu negócio em risco. Você ter regras claras de um contrato, ter um contrato muito bem estruturado, tá? Isso é importantíssimo, com regras claras que efetivamente descaracterize os requisitos de uma relação de emprego, que são 4 requisitos presentes, 4. Exatamente. E neles quais são? Você pode pensar na pontualidade, na onerosidade, na exclusividade, na subordinação. Extremamente importante que você não tenha esses requisitos presentes na condição de pejotização. Por quê? Se for comprovado que você pejotizou um profissional, mas no dia a dia ele atua dentro da sua empresa com os mesmos requisitos na relação de emprego, infelizmente o seu negócio está muito em risco. Ou seja, você está pejotizando errado. Ou seja, você está colocando o seu negócio em risco e entregando a possibilidade de lá na frente você receber uma ação trabalhista milionária que pode, muitas vezes, até quebrar o caixa da sua empresa, dependendo do tamanho do seu negócio. Então, existe muito cuidado nisso. Vamos falar um pouco na parte prática desses 4 pontos? O primeiro foi pontualidade, que você falou. O que você vê, assim, dos empresários sobre a pontualidade? Dicas práticas, assim, ó, se ele faz isso, tá errado, se faz isso, tá certo. O que você acha? Quando a gente fala de pontualidade, Carla, a gente fala de todos os dias o empregado está dentro da sua empresa cumprindo uma carga horária. Tá. Inclusive, tem contratos, já peguei contratos para revisar, né? Que é muito importante também, quem já tem contrato tá sempre olhando, porque você tem que equilibrar o contrato com o dia a dia, para aí você sempre readequando ali, porque é mutável. Todos os dias a gente tem uma situação nova na empresa e muitas vezes a gente se perde nisso e a coisa vai acontecendo e é aí que mora o risco, tá? Tá bom. Então, a pontualidade você não pode ter um contrato onde você prevê uma carga horária, por exemplo. E a gente pega contratos assim. Então, aí vem a exclusividade. Você não pode ter um profissional exclusivo para sua empresa. Que só trabalha para você. Que só trabalha para você. Ele tem que ter o quê? Flexibilidade. Ele tem que estar trabalhando para sua empresa e também tem que estar, afinal de contas, ele é um prestador de serviço. Certo. Ele não pode prestar um serviço só para você, ele pode prestar um serviço para quem ele quiser, através do CNPJ dele, com os quinais dos tipos de serviços que ele vai prestar no mercado, independente do nicho que ele vai atuar, tá? Então, isso é muito importante também. Eu sempre digo, se a gente consegue quebrar um requisito, maravilha.
o contrato já se torna mais robusto. Então, o risco da sua ação trabalhista, ele já reduz bastante. Então se dos 4 tópicos a pessoa não tiver um deles, já ajuda para uma defesa numa ação trabalhista? Sem dúvida, sem dúvida. As teses hoje de defesa, né, no judiciário, a gente se atenta muito a isso. A gente senta com o cliente, entende a realidade do dia a dia daquele prestador de serviço, não só olhando o contrato propriamente, tá? Porque é o que eu digo, o contrato, ele tá no papel timbrado, ele tá lindo ali muitas vezes, mas não necessariamente é o que acontece no dia a dia. E é ali que a justiça olha, que a gente chama do princípio da primazia da realidade, né? Quando você senta na banca ou no judiciário para defender o seu cliente, a primeira coisa que o juiz observa é exatamente isso. Como que era o seu dia a dia na empresa que você trabalhava, desse cliente que você supostamente está dizendo que era empregado. E ao contar e ao narrar o dia a dia, aí o juiz vai identificando se estão presentes esses requisitos que nós trouxemos aqui. Certo. Tá? E, obviamente, ele percebendo que faltou um requisito, ele começa a provocar mais, para entender se realmente o empregado ou o prestador de serviço não está sabendo colocar, e muitas vezes ele percebe que não tem relação de emprego. O que está ocorrendo é uma tentativa, né, de você lograr resultados aos quais você não tem direito nenhum. Legal. Então, a pontualidade, a exclusividade... Quais são onerosidade. Onerosidade, o que é onerosidade? Onerosidade é o pagamento. Esse a gente não pode quebrar de forma alguma. Você presta serviço, você trabalha, você recebe. Seja através de uma nota fiscal, seja através de enfim, sem emitir nota fiscal, que inclusive também é outro aspecto importante. Muita gente não emite nota fiscal. Mentira! Sim. Aí lascou, ou seja, né? uma coisa muito básica, né? Ou seja, a gente vai comprar qualquer coisa, qual é o nosso primeiro ponto? Exigir uma nota. Seja para uma garantia no futuro, seja para o nosso próprio controle do dia a dia das nossas despesas, enfim. Mas, infelizmente, o empresário às vezes não se atenta a isso. E detalhe, não é nem ele que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto é o prestador de serviço. Exato. Mas a coisa é tão primazia da realidade, é tão dia a dia, porque ele contrata como PJ, mas querendo um empregado mesmo dentro da operação dele, que ele não se atenta a esse tipo de detalhe. Passa pelo empresário, que muitas vezes não é ele que cuida da operação financeira, passa pela contabilidade, que também não observa quando está fazendo ali o processo contábil, verifica no extrato bancário uma transferência ou um boleto que foi pago, mas não questiona. Então, por isso que é importante você ter os processos da sua empresa muito bem amarrado. Porque, às vezes, o empresário contrata e ele não é obrigado a saber tudo. Para isso, ele tem profissionais ali cercado para proteger o negócio dele, seja o contador, seja a advogada, seja o gerente financeiro, enfim. Esse é o grande ponto, pagar sem nota fiscal. Ou pagar com notas fiscais sempre sequenciais. A gente vê muito isso. O que quer dizer isso? Você emite a nota sempre para o mesmo fornecedor, o mesmo cliente. Na verdade, eu nem sei, né, o que o outro lado pensa, porque se você tem uma nota sequencial, presume-se logo de cara que eu só trabalho para você. Mas é culpa do empresário de que a pessoa não tem outros clientes? Não necessariamente. Mas depende. Mas é um indício, né? Sim, porque muitas vezes você contrata como PJ e você quer a exclusividade do empregado, do prestador de serviço. Porque você, na verdade, o seu olhar foi contratar o empregado, mas utilizando o artifício da pejotização. Volto a repetir, a pejotização ela não é ilícita, não é uma modalidade ilícita. Ela é uma modalidade lícita, uma modalidade muito lícita, desde que você saiba conduzir o processo de contratação da maneira correta. E o quarto ponto? Então, nós falamos da pontualidade, falamos da onerosidade e vamos falar da habitualidade. Falamos da exclusividade. Isso, exclusividade. E da habitualidade. Exato. A habitualidade também é algo muito presente. Por exemplo, você não pode se fazer substituir. Você está ali habitualmente naquele dia a dia. Né? Então, isso também... Exatamente. Algo que você tem que ser você. Você não pode se fazer substituir também. Isso é muito importante.